Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje estamos aqui com Patrícia Olivo Poiani, psicóloga do Unimed Paraná, para falar um pouquinho sobre o Programa de Saúde Mental. O programa foi criado para acompanhar a jornada daqueles pacientes, daquelas pessoas que passaram por uma internação psiquiátrica. E ele conseguiu reduzir as taxas de reinternação de mais da metade das pessoas para menos de um terço. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse programa. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nathalie. Estou muito feliz de estar aqui com você. E a gente feliz de recebê-la. Inclusive, para falar sobre um programa que a ideia, quando começou, foi oferecer justamente essa coordenação de cuidado e apoio para os pacientes que passaram por internação psiquiátrica, porque o número de reinternações é muito alto, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que o programa surgiu nesse contexto. Exatamente. Então, o programa ele foi desenvolvido para poder dar suporte para os nossos beneficiários que passavam por internação psiquiátrica. Né? A gente foi observando que existia um grande número de reinternações. Então, mais da metade dos pacientes que passavam por internação psiquiátrica voltavam para as internações. E nós tivemos essa ideia de poder oferecer essa coordenação de cuidado, né? Não só para o beneficiário, quanto para a família também. Para que ele possa entender um pouco o que acontece com ele, para que ele possa desenvolver a confiança, o vínculo com o tratamento fora da internação, para que ele se mantenha estável e tenha menos chance de reinternar. E ao que você atribui essas taxas de reinternação tão altas? Hoje em dia, ainda, né, existe muito estigma e preconceito em relação à saúde mental. Então, as pessoas que passam por esse problema, por essa doença, muitas vezes se sentem muito inseguras para poder falar. Então, eu vejo que, assim, eles saem da internação e existe uma vergonha de falar, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, eu tomo medicação. Até da própria família, de não saber direito lidar, né, com os altos e baixos, ou de entender que é um tratamento constante. Eu costumo dizer assim para eles que eles ficam internados, mas que o tratamento mesmo acontece depois da internação. É fora, né, que ele vai ter que criar toda uma rede e ferramentas para poder gerenciar a doença dele. E é legal que vocês também olham para a família, então, porque essa rede também vai ser constituída por ela, de certa forma, né? Exatamente. Sabe que a família sofre muito com o paciente adoecido mentalmente. Eu trabalhei 20 anos no hospital psiquiátrico, né? Então a gente olhava muito para o paciente estava lá, passava pela internação, recebia alta melhorada e de repente saía. Mas a gente não conseguia muito acolher essa família, falar com essa família, direcionar. E hoje o programa ele tem esse viés. Então a gente acolhe muito a família, explica para a família como é o tratamento, como é a doença. E muitas famílias também se identificaram doentes e conseguiram, através das nossas orientações e acolhimento, se permitir buscar ajuda e fazer também um tratamento. E tudo isso contribui para um ecossistema ali mais saudável, né? Muito. É a família se curando, né? Se acolhendo. E você acha que a partir do momento, então, que essas pessoas elas vão tendo esse acompanhamento, tanto da família quanto dos pacientes, aumenta também a aderência do tratamento pós-internação? Exatamente, né? Porque eu vejo que, assim, o paciente que entende a doença que ele tem, né? Quais são os sintomas, o que eu preciso fazer, ele começa a acolher o médico, a medicação, a psicoterapia. Quando faz sentido para ele, né? Faz sentido quando ele consegue acolher, porque quando ele está naquele lugar da vergonha, ele tem vergonha de falar que ele faz tratamento, de tomar remédio, ele esconde. Né? Quando ele realmente fala, não, eu tenho uma doença e eu preciso olhar para isso, e a família também, né, de poder estimular e de fazer com que ele se mantenha vinculado, a adesão ela acontece e é a adesão que vai fazer com que ele apresente a estabilidade. E como que é realizado esse acompanhamento? Então, o acompanhamento ele é realizado através de telefonema, então a gente faz contato telefônico com o beneficiário uma vez por mês, ou quando ele tem a necessidade. Hoje em dia, né, com as redes sociais, então hoje tem muita questão do WhatsApp, então muitos gostam de manter aquele contato com o WhatsApp. O programa ele não é
caracterizado com psicoterapia, tá? Eu faço um suporte, orientação e acolhimento. Então, todo mês esse beneficiário recebe orientações sobre qualidade de vida, material de cinematerapia. Eu gosto muito de trabalhar com filme, então eu envio para eles, né, filmes com alguma orientação para que eles possam identificar algum sintoma ali. E a gente faz dessa forma, né, de uma forma mais no sentido de uma prevenção, de uma orientação, de qualidade de vida. Então, funciona dessa forma. Então, quando a pessoa entra ali na internação, a partir daí já começa esse olhar cuidadoso da Cuidadoso. coordenação do Uhum, cuidado, inclusive, para ela e para a família. exatamente. E quando ela sai, qual que é a duração do acompanhamento que vocês fazem no programa? Inicialmente seria de 1 ano. Mas com o exercício da atividade, do programa, a gente foi percebendo que fazia sentido para eles. Além do psicólogo, do psiquiatra lá fora, ter esse suporte. Então, hoje a gente não tem um tempo. A gente vai acompanhando esse beneficiário até a gente perceber que, olha, já tenho todas as informações, já tenho as orientações e a gente faz a alta. Mas é muito individualizado. E uma curiosidade, esse acompanhamento surgiu a partir de uma experiência que vocês tomaram como referência? É algo ali, uma iniciativa totalmente original, Unimed ali? A partir de onde que surgiu essa ideia? Eu acho que é muito do vínculo com eles, né? Quando eu fui dar alta para um beneficiário, e ele estava super bem, e ele me falou assim: não, eu não quero alta. Se eu tiver alta do programa, eu vou me internar de novo. De uma forma, né, brincalhona, assim. E foi aí que a gente percebeu, né? Por que não dar sequência a esse acompanhamento, esse envio de material? Porque é um programa muito psicoeducativo. A gente envia orientações de qualidade de vida, de cuidados com a saúde mental. E então isso faz muito sentido. É um complemento ao tratamento que ele já tem lá fora. Então, hoje o tempo é incerto. E como a gente já falou, os resultados têm sido muito positivos, né? Você poderia detalhar eles um pouquinho mais e ao que você atribui tais resultados? Eu atribuo esses resultados ao vínculo e ao acolhimento, né? Não só do programa com esses beneficiários, mas dos beneficiários com a doença. A partir do momento em que eles entendem que é uma doença, que eles não têm culpa disso e que tem que tratar, eles começam a tirar esse peso. E outra coisa que eu vejo muito importante é a família. A família se envolver, a família entender, a família buscar acompanhamento também, porque a família pode estar adoecida. Então, é uma organização que eles acabam fazendo, eles fazem. A gente dá esse suporte, faz essa orientação, mas é essa organização, é esse vínculo que eles vão tendo com o tratamento que vai mostrando esse resultado. E eu acho que isso que você falou da relação da família com o paciente também é um gancho legal para a gente falar sobre as famílias que agora estão passando por isso, de ter, às vezes, um membro que passou por uma internação e não sabe como lidar ou fica muito ansioso em relação a isso, ou até a própria pessoa, né, que passa por esse processo. Que mensagens, a partir de toda essa experiência, você deixaria para essas pessoas? O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Então, hoje a gente tem cerca de 9% da população é ansiosa. Então, por aí a gente já tem um dado importante do quanto a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Tem estudos que mostram que uma a cada oito pessoas tem um transtorno, né? Então, aqui, a gente nesse estúdio, uma pessoa pode ter. Hoje em dia, eu vejo que também tem sido mais falado, né? As pessoas que têm uma formação de opinião, enfim, pessoas mais famosas, é isso que a gente diz? Assim? Né? A gente vê nas redes sociais mesmo, que estão assumindo que tiveram depressão, que tiveram ansiedade. Então, a gente está tendo uma abertura maior para isso, né? E o que eu falo para cada um aqui é que, do jeito que a gente aprendeu, né, desde criança, fazer check-up anual, né, com clínico, para ver como é que está o nosso físico, que a gente possa também aprender a fazer esse check-up mental. A gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer isso. Eu estava até comentando com você que os meus filhos fazem terapia, né? Porque eu acho muito importante esse processo de autoconhecimento. Então, se tem alguém aqui que está passando por esse problema, né, que está ansioso, que está deprimido, ou qualquer sintoma que tenha, que busque ajuda, que peça ajuda, né? Se eu tenho também algum familiar que eu identifico, que
tem sintomas depressivos, que não está bem, que também faça busca, né, na rede de profissionais. É isso, é buscar ajuda, é falar. E que orientações você dá para famílias, amigos, demais membros da rede de apoio de alguém que acabou de sair da internação psiquiátrica? De que forma que essas pessoas podem fornecer um acolhimento, de certa forma? A família, né, e os amigos precisa ter uma escuta ativa. É muito difícil bancar um sintoma negativo, é muito difícil bancar uma pessoa que está dizendo que pensa em morte, que não está bem. Então, a família, quando o paciente sai da internação, também fica insegura. Então, eu sempre falo que é isso, assim, ouça, sem julgamento e com acolhimento. O que mais a gente ouve, né, é assim, eu estou me sentindo triste. Imagina, mas tua vida é tão linda. É tudo, né, você não tem problema. Tudo bem, a vida pode ser perfeita da pessoa, mas ela está doente. Então, é escuta ativa, né? É o escutar o que aquela pessoa está dizendo. Eu posso não saber o que falar, porque a gente às vezes não sabe o que falar. Mas ouça, olha, eu estou aqui com você, eu te levo ao médico, vamos lá, eu estou junto com você. É isso, é não ter medo do que aquela pessoa vai trazer, do que aquela pessoa está sentindo, né? O conselho que eu faço é esse. Eu acho muito importante isso que você falou. Até às vezes as pessoas ficam evitando falar sobre morte, por exemplo, com alguém que pensa muito nisso. Mas esse silêncio coloca um peso ainda maior. Exatamente, distancia. Então, às vezes, permitir justamente esse diálogo, essa expressão, é o que vai aliviar um pouquinho a carga dessa pessoa também. Isso, você quer falar sobre isso? Eu estou aqui para te ouvir. Eu não sei nem o que dizer, porque eu não imagino a tua dor, mas eu estou aqui para te ouvir. Isso é um acolhimento tão grande para quem está sofrendo que às vezes a gente não tem noção, né? Com certeza. Patrícia, de que forma que todos nós, então, podemos melhorar o cuidado com a nossa saúde mental? Eu acho que a palavra é equilíbrio. É a gente poder equilibrar todas as áreas da nossa vida. Então, o sono, a gente conseguir dormir bem, alimentação e atividade física, né? Tem estudos que comprovam o quanto a atividade física nos ajuda na questão do bem-estar. É difícil, mas a gente pode fazer e a gente tem resultado. É desafiador criar o hábito, mas quando cria, Exatamente, você vê os benefícios, né? Exatamente. Atividades reforçadoras, né? Eu sempre falo que faça o que te faz sentido, né? Não é porque todo mundo está fazendo uma atividade que eu tenho que ir lá e fazer aquela atividade. Então, vai fazer pintura, vai fazer teatro, vai fazer jardinagem, né? É a gente se conectar com o que faz sentido para a gente. Relacionamento saudável com a família, tempo de qualidade, porque às vezes eu tenho tempo, mas eu estou no celular o tempo todo, né? Então, tenha tempo de qualidade com a tua família, com os seus amigos, cultive a espiritualidade, né? Independente da religião, é muito importante a gente acreditar, a gente ter fé e se acolher, né? Eu acho que o mundo ele já é muito rígido. E se a gente também é rígido com a gente, então vai ficar um peso e muitas vezes a gente não suporta. Então, a gente poder se acolher nossas dificuldades, acolher nossas fragilidades, é olhar para a nossa alma, né? E quanto mais a gente buscar a nossa individualidade, mais a gente cuida da nossa saúde mental. Quem sou eu? Né? Eu sou a Patrícia, a Nathalie é a Nathalie. Então, eu não preciso ser igual a ninguém, eu preciso estar mais próximo de mim para poder estar no meu melhor. Eu vejo que tudo isso é cuidar da saúde mental. E fazer psicoterapia, né? Então, se a pessoa não está bem, se ela percebe que ela não está legal, vai lá, busca o psiquiatra, busca o psicólogo, né? Não tenha vergonha de cuidar da saúde mental. Então, Patrícia, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui falando sobre esse programa que a gente vê e a gente escuta você falando e já percebe quão importante é para tanta gente. Com certeza. Obrigada, Nathalie, pela oportunidade. Inclusive, esse programa está em expansão. Hoje a gente tem 282 beneficiários, então ao longo desse período já passaram 402 beneficiários e agora a nossa ideia é poder aumentar um pouquinho isso e levar mais cuidados com a saúde mental para as outras pessoas que precisam também. Muito legal. Muito obrigada de novo. Obrigada. E obrigada também a você que nos assistiu. Mais informações sobre saúde e bem-estar você pode conferir no site da Revista Ampla em www.revistaampla.com.br. Obrigada e até a próxima. Obrigada e não deixe de cuidar da sua saúde mental.